Eu sei que tenho um tempo para sofrer, mas sei também que eu vou vencer. Jesus assim falou, eu venci, vós vencereis. Sigo cantando, vou continuar. Cristo é meu alvo, vou ao céu chegar. Muitas lágrimas eu chorei, sei que vou chorar, mas minhas lágrimas meu Jesus vai enxugar. Em breve este céu se abrirá com milhares de anjos. Meu Jesus voltará nas ruas de ouro. Vou andar e com Cristo eternamente vou habitar. Sigo cantando, vou continuar. Cristo é meu alvo, vou no céu chegar. Muitas lágrimas eu chorei, sei que vou chorar, mas minhas lágrimas meu Jesus vai enxugar. Irmãos queridos, deves continuar nesta sua jornada e no céu nos levará. Em breve as lutas findarão, chegaremos em nossa pátria, bela Sião. Sigo cantando, vou continuar. Cristo é meu alvo, vou no céu chegar. Muitas lágrimas eu chorei, sei que vou chorar, mas minhas lágrimas meu Jesus vai enxugar. Sigo cantando, vou continuar. Cristo é meu alvo, vou no céu chegar. Muitas lágrimas eu chorei, sei que vou chorar, mas minhas lágrimas meu Jesus, amém, vai enxugar. Amém, glória a Deus. Oh, foi por mim, Cristo meu mestre, que tu quiseste ao mundo descer. Oh, foi por mim, mestre querido, que oprimido vieste sofrer. Tão pobrezinho, sentindo cansaço, oh, quanto almejo seguir o seu
pra não perder a divina promessa. Ó, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar, pra não perder a divina promessa. Ó, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Ó, foi por mim que tua vida imaculada vieste entregar. Ó, foi por mim, eu reconheço, por isso venho, Senhor, te louvar. Tão pobrezinho, sentindo cansaço, ó, quanto almejo seguir os teus passos, pra não perder a divina promessa. Ó, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar, pra não perder a divina promessa. Ó, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Amém. Then there come that other Adam, which was Christ. Never one like him. Somebody say he wasn't God. Então eis que veio aquele outro Adão, o qual foi Cristo, jamais um foi como ele. Alguém disse que ele não era Deus? His uniqueness proved he was God. There never was a creature lived like him. He lived in a world to himself. He was born outside of the rim of the natural. Sua singularidade provou que ele era Deus. Jamais houve uma criatura que viveu como ele. Ele vivia no mundo próprio. Ele nasceu fora do estado do homem natural, pecador. Hallelujah! He was the Creator himself made flesh. Who could ever stand where he stood? Who could ever talk like him? Who could ever say the things that he said? Who could ever do the things that he done? Aleluia! Ele é o próprio Criador que se tornou carne. Quem poderia chegar a tomar a posição que ele tomou? Quem já chegou a conversar como ele? Quem poderia chegar a dizer as coisas que ele dizia? Quem poderia chegar a fazer as coisas que ele fazia? His uniqueness proved he was God. There wasn't a prophet or nothing else could do what he did. Who could call the dead back from the grave and who could stop the skies and do anything he wanted to do. He was God. Sua singularidade provou que ele era Deus. Não havia um profeta ou ninguém mais que pudesse fazer o que ele fez, o qual podia chamar os mortos para saírem da sepultura, e quem podia parar os céus e fazer qualquer coisa que quisesse fazer. Ele era Deus. Who could ever stand in this place? What could he be but that perfect, immortal God? Made flesh and dwelt among us. Quem poderia chegar a se colocar em seu lugar? Quem? O que poderia ele ser senão aquele Deus perfeito, imortal, que se tornou carne e habitou entre nós? Esse horário para juntos adorarmos ao Senhor Jesus na beleza da sua santidade. Quem tem o imenso prazer em vos cumprimentar hoje à noite é esse irmão em Cristo, o pastor Roberto Santos. Que a graça e a misericórdia de Deus seja com todos vós. Esse é o desejo do meu coração, creio também ser o desejo do Senhor Jesus, né? Graças a Deus por mais essa terça-feira fria, na verdade, mas abençoada por Deus, né? Hoje seria culto de oração na igreja, né? Mas hoje estamos aqui no escritório com mais uma live e temos um tema muito bom
e creio que vai ser de ajuda a muitos irmãos, muitas irmãs, inclusive todos, né, que precisam conhecer mais de Deus. E nessa hora que estamos vivendo, nós, pela graça divina, temos uma palavra revelada de Deus nesses dias que estamos vivendo, para ajudar os filhos, as filhas de Deus, a escapar do mundo do pecado, da podridão, da vaidade, da imoralidade, enfim, de tudo aquilo que o diabo tem esparramado sobre a face da terra. Nós louvamos e damos graças a Deus por todas as permissões que Ele permite, as dádivas que Ele dá, tudo que vem sobre o cristão. Deus tem prazer em tudo que Ele envia, não é verdade? Ou permite, né? E a Bíblia diz: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse, né? Mas alegrai-vos no fato de seres participantes da natureza de Cristo, né? Sabemos que todos os filhos de Deus, para ser aprovado, tem que ser provado primeiro, né? E Deus ama fazer isso com o seu povo. Que Deus ajude, meu irmão, minha irmã, você que está entrando aí na live, né? Hoje estamos pelo Facebook e também pelo YouTube, né? Que Deus abençoe, conforte seus corações. Eu quero já deixar aberto aqui, se alguém precisar fazer uma pergunta, né? Você pode fazer depois. E também temos aí no meu número de celular, né? O mesmo WhatsApp, número normal WhatsApp, 99741-7258. Se quiser perguntar alguma coisa acerca do que pregamos aqui, do que cremos, ou está precisando saber de alguma coisa, pela linha do Espírito Santo, nós estamos aqui para vos ajudar. E também notificando aos irmãos que nós cremos no batismo verdadeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cremos que o cristão pratica o ato de lava-pés, cremos que o cristão também participa de uma ceia com pomado no vinho puro, né? Eu creio que isso deve estar no meio do povo de Deus, porque isso faz parte da palavra de Deus. Mas não, eu convido, se você não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você precisa ser batizado, né? Alguém fala: mas eu fui batizado nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Jesus nunca pediu isso. Ele pediu o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pela revelação de Deus, você precisa, através do discernimento, e ver quem é Pai, quem é Filho, quem é Espírito Santo, né? Por exemplo, Jesus falou isso em Mateus 28:19, diz: ide, ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas você pode observar que os apóstolos saíram a pregar, e o primeiro ato batismal que teve foi em Atos 2:38, que está aqui recheado, ó, escrituras, né? E nenhum desses pontos escriturísticos foi repetido novamente o nome de somente Pai, Filho e Espírito Santo. Mas os apóstolos, depois do discípulo do Espírito Santo, lá em Atos 2:38, né? Ou no livro de Atos dos Apóstolos, entendemos que o Espírito Santo é sobre eles. Então Pedro deu um discurso muito rápido ali, curto. Então eles perguntaram a Pedro, né, quem estava ouvindo, a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, vários irmãos? Pedro disse: arrependemos e cada um de vós seja batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Não, não está lá na sua Bíblia, pode analisar. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Você vai ver todas as escrituras, e na Bíblia nunca você vai encontrar alguém que foi batizado usando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai encontrar isso no tempo do catolicismo, né? Do Constantino para cá, misturou tudo isso aí, então o povo acha que está certo, mas você precisa voltar ao Evangelho original. É por isso que nesta noite eu tenho um tema aqui muito bom, intitulado assim, olha, discernimento, viu? O tema hoje é discernimento. E para isso escolhi uma escritura de Ezequiel capítulo 28, Ezequiel capítulo 28, versículo 11 até o verso número 15. Dá tempo você pegar a tua Bíblia lá e acompanhar conosco. Nós vamos mudar uma parte musical, enquanto você vai lá, pega a tua Bíblia, se é que já está perto de você aí, né? Ezequiel capítulo 28, versículo 11 até o verso de número 15, para uma pequena meditação nesta noite. Deus abençoe a todos.
eu estou aqui, vendo ao meu lado milhões que perecem, eu estou aqui. Não tem explicação, nada de bom eu fiz para estar aqui. Só a graça de Jesus estando do meu lado para eu prosseguir. Só a graça de Jesus estando do meu lado para eu prosseguir. Senhor, eu só olhava para os meus problemas, mas distante fiquei. Perdi as minhas forças, minha esperança, então fracassei. Como um barco à deriva, sem rumo e sem luz, na escuridão. Só no céu brilhava a luz, era o brilho de Jesus, que logo me estendeu suas mãos. Só no céu brilhava a luz, era o brilho de Jesus, que logo me estendeu suas mãos. Senhor, busco palavras para te agradecer, mas não encontrei. Teu amor é tão grande, vai além das aparências de tudo que pensei. É tudo infinito nas minhas limitações, não pude compreender, mas me sinto protegido por esse amor divino, mesmo sem merecer. Mas me sinto protegido por esse amor divino, mesmo sem merecer. Senhor, busco palavras para te agradecer, mas não encontrei. Teu amor é tão grande, vai além das aparências de tudo que pensei. É tudo infinito nas minhas limitações, não pude compreender, mas me sinto protegido por esse amor divino, mesmo sem merecer. Mas me sinto protegido por esse amor divino, mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer. Amém. Graças a Deus, meus amados. Nós não merecíamos, mas o amor divino de Deus
nos encontrou, né? Que coisa maravilhosa isso para nós. Vamos lá então, Ezequiel, capítulo 28, verso 11 até verso 15. E diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, veja só, carbúnculo e a esmeralda e ouro, e obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que fostes criado, foram preparados. Que coisa, hein? Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus estava, no meio de pedras afogueadas andava. Agora verso 15: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Amado Deus, Pai Celestial, peço a Ti que vivifique essas palavras em nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos numa hora muito tremenda e cremos que o Senhor tem algo bom para o Teu povo caminhar na luz do Evangelho, na luz da Tua palavra. Ó Deus, nos ajude nesta noite, cada irmão, cada irmã, todos quantos estão nos ouvindo, ou por onde também mais tarde, outro dia, alguém poderá ouvir também, que a graça seja com todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, amado Filho, eu te peço. Amém. Amém. Graças a Deus, meus amados, nós já estamos praticamente com 2 cultos meditando sobre essa passagem. E quanto mais que você tira, ali você aprende mais, né? Quanto mais você tentar explicar que o homem não consegue, mas quanto mais você para diante da Escritura e começa a meditar, começa a orar, começa a buscar de Deus, que Deus traz a revelação, a palavra, dentro do que já foi dito, né, claro, dentro da Escritura. E nós entendemos aqui que quando Deus, lá no princípio, já fala sempre isso é uma verdade, que lá no princípio Deus não era Deus, porque a palavra Deus significa objeto de adoração. Você pode fazer da sua casa, do seu carro, um Deus para você. Basta você adorar primeiro isso aí do que Deus. Então, mas para Deus manifestar atributo de curador, de sarador, de protetor, de um que é sobre tudo e todos, Ele teve que fazer algo. Por exemplo, não havia ninguém em pecado, não havia nada que pudesse alguém vir buscar a Deus. Você sabe o que Deus fez, amados? Foi Ele criou Satanás. Deus criou Satanás para manifestar a sua deidade, manifestar quem Ele é. Veja só, e nós entendemos que aqui foi criado um anjo de luz, que ele era bem próximo a Deus, depois de Deus era ele. Ele era formoso, né? E toda a obra de todas as pedras preciosas, o ouro, o carbúnculo, o jaspe, o ônix, tudo mais, foram criados no dia que ele foi criado, né? Toda a pedra preciosa e tudo mais. Mas ele estava lá também no jardim de Deus. Então, nós sabemos que ele se exaltou, diz aqui no verso 15, ó, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Quando ele se rebelou, ele queria tomar o lugar do seu Criador. Como Deus não reparte a sua glória com outro, Ele é o mesmo ontem, hoje eternamente, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o primeiro e o último. Amém? Ele diz, eu sou e fora de mim não há Salvador. Então, o diabo queria fazer isso, Lúcifer, que era um anjo de luz,
queria tomar o lugar dele. Mas nós sabemos que ele foi lançado de lá para cá, justamente com a terça parte dos anjos que puderam, né, crer na sua fanfarronice e foi também caído por terra. Mas nós entendemos que ele veio logo no Éden. Mas você sabia que ele já caminhava aqui embaixo? A Bíblia diz aqui, olha, estava no Éden, jardim de Deus. No meio das pedras fogueadas ele andava para cima e para baixo. Ele poderia ir e voltar a hora que ele quisesse, né? Que fosse o interesse dele. Mas ele pegou e veio para a terra, foi lançado de lá, ele foi justamente no jardim que estava no Éden. Porque ele sabia que ali estava a criação de Deus. Estavam ali os filhos de Deus. E ele olhando aquilo tudo lá, ele tentou achar algo para tentar atrapalhar o programa de Deus. E foi o que ele fez e conseguiu. Ele examinando todos os animais e tudo mais, ele viu ali que era co-igual ao homem, que é um elo perdido que a ciência não consegue achar até hoje, né? Eles vão desde o girino até o chimpanzé. O chimpanzé, eles pulam para o homem. Então, no meio entre o homem, o chimpanzé e o homem, tem um elo perdido chamado serpente, que eles não conseguem distinguir. E a Bíblia diz, ora, a serpente ela é mais astuta do que todos os animais que havia no campo. E essa disse a mulher, o diabo entrou na serpente, a serpente não era Satanás. Satanás, Lúcifer, que entrou na serpente. Então, ela tinha até um lugar para ter uma alma. Ela é co-igual ao homem. E o diabo sabia que o espermatozoide desse ser poderia cruzar com a raça humana. É por isso que eles dizem que veio do macaco, a ciência vem no evolucionismo, né? Mas Deus trabalha através da criação, criacionismo de Deus. Deus criou, haja e houve. Então não temos que crer em tonterias, né? Nós precisamos ficar com o que está escrito. Mas então ele desceu para cá na terra e ele começou a fazer tudo o que ele estava no intento dele, o que ele queria fazer lá no céu, então ele fez na terra. E hoje nós sofremos a consequência. Mas só que tem um detalhe: os filhos e as filhas de Deus precisam e têm que ter discernimento para discernir onde Deus trabalha e onde o Satanás trabalha. Porque ele imita Deus, ele é um imitador. Veja só, ele tenta parecer como Deus quando ele não é. E muitas pessoas, por incrível que pareça, acabam abraçando isso, pensando que é Deus. E ele está na terra hoje. Eu quero ler duas passagens do Escritura para nós, o profeta de Deus, né? Ele diz assim: e também tudo que está na terra hoje, quanto às coisas espirituais, tal como o Espírito de Deus e o Espírito do diabo. Vê? E todas as seitas e tudo que temos hoje no mundo começaram em Gênesis. Gênesis significa o princípio. Foi lá no início da criação que veio todas essas coisas acontecer. Gênesis, o princípio, né? Aí o profeta continua assim, ó: e o diabo imitando o Espírito Santo. Estão vendo onde chegamos nisso? Há ele tenta ter uma aproximação com Deus. Permitimos que tudo que não estava na Escritura entrasse na igreja aonde chegamos hoje. Aquilo quer dizer assim, que aquilo que não está na Escritura, as pessoas da igreja aceitam isso na igreja hoje. E o profeta diz: se não está na Escritura, se não é de Deus, deve ir em outro lugar. Porque somente duas coisas governam o universo: Deus e o diabo. Como lemos esses dias, o profeta diz assim que Deus controla cada nação debaixo dos céus. Não adianta alguém estar de sabichão, de santo e tudo mais, e se meter em certas coisas que não é para ele. E essa foi a atitude que o diabo fez, né? Lúcifer fez. Ele quis o reino maior que Deus e falou assim que ele queria dominar tudo, em outras palavras, né? Mas Deus, como não divide a sua glória com outro, então foi a ruína de Satanás. Ele veio para a terra, entrou nesse animal chamado serpente e veio todas as desgraças que temos hoje, né? Mas quero ler um pouquinho aqui, porque alguém perguntou para o profeta de Deus, pergunta e resposta número 9, pergunta número 5, né? Acho que 5 ou 6. Se Satanás
Esteve no céu, foi apenas uma visão, como aquela que João viu na de Pátio, quando dizia que via Satanás descer do céu como fogo, algo assim, né? Aí falou assim, literalmente Satanás esteve no céu. Aí ele está respondendo a pergunta, e aqui ele está falando de Ezequiel, justamente essa escritura que lemos. Ezequiel 28, verso 12 em diante. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová. Notem bem, ele está falando ao espírito que está no rei. É isso que nós temos que entender. O profeta disse que as pessoas são boas. O duro é o espírito ali. As igrejas são boas. O duro é o espírito que rege a igreja. É o que nós precisamos ver. Porque às vezes pensamos que está adorando a Deus quando está adorando outros seres sem ser Deus. Assim diz o Senhor Jeová. Notem bem, ele está falando ao espírito que está no rei. Vê? Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medida. Aferidor de medida, nós vamos notar aquelas balanças antigas, que está escrito assim, ó, aferido. Então, é onde pesa as coisas, né? E nós entendemos que no tempo da Idade Média, quando surgiu a era de Lutero e Wesley, aí o diabo mudou de tática. Como nós vemos por Apocalipse capítulo 6, cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. O cavalo branco é o diabo saindo, imitando a Deus, o impostor, montado no cavalo branco, imitando a Deus, sendo imitador, mas logo foi lhe dado um arco, mas não tinha flecha. Né? Então ele saiu para batalhar, destruir. Mas logo que depois foi dado uma coroa, porque passou a ser um papa e foi coroado. Mas aí ele mudou de tática do cavalo branco para o cavalo vermelho, que é o cavalo era do sangue, né? Que nós vemos aí na era de Éfeso, perto da era de Tiatira, nós entendemos que eles mataram 68 milhões de cristãos, por isso mesmo que era do sangue e também era do domínio da mulher. Então veja, mas aí ele mudou do cavalo vermelho depois do tempo do sangue, aí entrou no cavalo preto, né? Que é meio que começou a cobrar, que nós vemos aqui, tu és um aferidor de medida, e diz lá, uma medida de trigo por dinheiro, 2 medidas de cevada por um dinheiro. Mas são uma voz dizendo assim, olha, mas não danifiques o azeite e o vinho, amém? Que é o estímulo da revelação, a alegria do povo de Deus. Então, o diabo poderia comprar por casamento, comprar por tirar a alma do purgatório, e por tudo, qualquer coisa, mas por novena, qualquer coisa. Ele poderia até fazer isso, mas nunca ele podia comprar e tirar o gozo do verdadeiro cristão. Então nós sabemos que ele é um aferidor de medida. Diabo é assim, ele não deixa nada passar, né? Então veja, tu és um aferidor de medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Satanás, recorda da sabedoria, perfeito em formosura. Satanás, recorda você que Satanás era o mais formoso de todos os arcanjos. Devemos tomar cuidado com as coisas que chamam a atenção. Muito bonito demais. Tem um ditado aí que tem um tal de ouro, diz que é ouro do tolo. Ele brilha tanto que engrandece, assim, engrandece as pessoas pegam aquilo e não tem valor algum, isso que é ouro do tolo. Então, e assim, o diabo também, ele sobressaiu, era mais formoso do que todos os arcanjos que estavam no Éden. Agora, você sabe que o rei de Tiro não poderia haver sido o que havia estado no Éden. Veja só, porque aquilo havia sucedido há 4.000 anos antes disso. Então não era o rei de Tiro que estava lá, mas o espírito que estava lá, estava agora no rei de Tiro. E aquele espírito desde o ano passado está na era que estamos vivendo, nesta era moribunda, esta era Laodiceia, era preguiçosa, era condenada. O espírito do anticristo tem descido nessa era. Mas graças a Deus, que também o Espírito de Deus, o profeta disse que tem vindo lutar ao favor dos filhos de Deus, para crer numa mensagem, para crer na Bíblia Sagrada e se aprontar para ir embora daqui. Olha que coisa maravilhosa, né? Então veja, irmãos,
O profeta continua dizendo aqui, ó, quando seriam essas pessoas? Aí o profeta diz aqui para nós ainda, né? Vamos lá, onde eu parei aqui. A quem ele está falando? Ele está falando a Satanás no rei. Aleluia. Irmão, eu não sido religioso quando, então, que vão fazer essas pessoas que blasfemam e criticam das pessoas que estão sob a demonstração do Espírito Santo? Quando riem dessas pessoas, eles estão blasfemando do Espírito Santo, que é absolutamente perdoável. Nós meditamos recentemente sobre pecado imperdoável. Pecado imperdoável, que não tem salvação, nem nesse século e nem no outro. É blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Dizer que Deus é falso e tudo mais. Isso é uma blasfêmia. Quando alguém está falando a verdade, pregando, lendo da Bíblia e mostrando, se a pessoa fala que aquilo que é o diabo, ele está blasfemando da palavra. Não está blasfemando do Filho de Deus, mas da palavra que o Filho de Deus está falando, né? Isso é um perigo. Aí depois vem as consequências no mundo, na vida, no lar, na casa, e não sabe o que foi. Porque as pessoas, muitas, chegam a cruzar a linda misericórdia simplesmente por não parar e analisar e ouvir de perto e ver o que Deus está fazendo. Então, se você não crê, não entende, não blasfeme, não se levante contra. Fique quietinho no teu cantinho, melhor do que você falar algo e depois pagar caro por aquilo, né? Mas quando fala com o Espírito de Deus, então aí fica difícil, né? Mas aí o profeta diz para nós aqui, ó, você está falando do Espírito que está se movendo dentro desse homem. Devemos honrar-nos uns aos outros e amar-nos uns aos outros, exortar-nos uns aos outros, falar boas coisas uns dos outros. Isso é o que deveríamos fazer. Agora ouço isto, correto? Cheio de sabedoria. Se tem uma era sábia, essa agora. Mais sabedoria, esperteza de mente. Só na cabeça, né? Lá no coração, a revelação, a vida é vivida muito pouco. Então essa era está assim. Veja como a ciência tem evoluído. E nós sabemos que quando a ciência evolui assim, né, é sinal que realmente o fim está próximo, né? Ver a ciência evoluindo demais e as coisas chegando naquele ponto e tudo mais, irmãos. É hora de vigiarmos. Mas o povo não se dá conta de ver isso. O povo acha que está bom, né? E as coisas vão correndo paralelo, e dominando, sorrateiramente, e as pessoas nem mesmo percebem que isso está realmente às portas de um grande acontecimento, já avisando nós. Mas agora aqui, veja, irmãos, agora, ouça isso, correto? Cheio de sabedoria e perfeito em formosura, estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, olha aqui a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, veja, o carbunco, a esmeralda e o ouro, a hora dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que fostes criado, foram preparados. Aí está Lúcifer, olha aqui, irmãos, quer dizer, o anjo de luz, né? Ele uma vez habitou no céu. Agora vamos voltar à pergunta no minuto. Lúcifer no Éden, porque temos uma pergunta a respeito da semente da serpente, a qual está aqui em algum lugar. É uma coisa muito delicada e eu espero que seja a última das perguntas. Semente da serpente. Irmãos, nós temos que colocar na cabeça uma coisa, que Deus tem os seus filhos e o diabo tem os seus filhos. Veja assim, veja só, Deus tem os seus filhos e o diabo tem seus filhos. Veja desde o princípio, conforme o andamento da carruagem, conforme as coisas foram caminhando, você vê como que Deus foi trabalhando, mas você vê também como que o diabo trabalhou. Você pode observar quando Deus destruiu a terra no mundo antediluviano. Veja só, no tempo do pregoeiro da fé, Noé, a semente da serpente passou pela arca, na mulher de cão. Veja só, e atravessou pelo dilúvio.
Mas nós entendemos que logo o cão, né, teve um filho e foi colocado o nome de Canaã. Por que colocou-se o nome de Canaã? Porque era uma terra que Deus ia prometer para dar para os seus filhos, que é a terra que mana leite e mel. Então Canaã, que era filho da serpente, veio e povoou toda a Palestina. Ali veio Heveus, Heteus, Perezeus, Filisteus, tudo que era de Deus dentro dessa linhagem. Veja só, mas como que colocaram o nome dele? Inclusive o nome dele era uma imitação do nome da cidade, que era Canaã. Olha que coisa, como o diabo é astuto e perspicaz. Então, se a pessoa não tem entendimento, não tem discernimento da hora, do momento, através da mensagem, ele não consegue entender essas coisas. Vai ficar sentado no banco numa igreja, esperando aí arrebatamento, e quando o arrebatamento vier, vai ter que ficar, porque não teve suficiente discernimento para discernir a hora, o momento que estamos atravessando. Mas veja aqui então, mais um pouquinho para nós analisarmos aqui, né? Olha aqui, irmão, uma coisa muito delicada, eu espero que seja útil. Mas ele foi o diabo, veja só, ele foi. E o diabo foi lançado do céu, e o propósito que ele tentou no céu, ele chegou aqui na terra e está tentando tudo que pode para cumprir o que propôs. Veja só, ele vai aos reis e aos governantes, e quando ele se apodera deles, então vai à igreja e se apodera da pessoa ou se apodera do pregador. Apodera simplesmente é isso. Não é falar de Deus, não é apregoar, falar. Você tem que viver, meu amado. Tem que discernir isso pela lei do Espírito, tem que ter vida transformada. E o diabo entra ali, a pessoa pensa, ali está Deus, quando ali ele está realmente um condutor das coisas malignas. Por isso você vê tantas coisas acontecendo hoje, né? O povo muito até decepcionado com a igreja. Por quê? Porque o diabo está entrando de sola e tudo no meio do povo religioso. Sempre é assim, dessa maneira, né? E precisamos realmente ter discernimento. Veja, do pregador passa a congregação, e tem a congregação sob a influência, e o mesmo diabo fazendo a mesma coisa. Você sabe, você é presbiteriano, você nunca será um santo rolador, você é isso, aquilo e aquilo outro. Você não pode chegar à desgraça de ser um deles. Ora, você sabe melhor do que se assentar num desses pequenos tabernáculos, ou nesses pequenas missões, estão por essas ruas, tá? Essa gente está fora de si. Não estão, não. Eles não estão. Eles estão em seus corações. Isto é tudo. Eles não estão loucos. Eles simplesmente estão, olha aqui, irmãos, controlados por seus corações, né? Deus mora em seus corações. Eles são um povo peculiar. Isto é fruto dos seus lábios, dando louvores a Deus, sem importar se sentem isso ou não. Aleluia, né? Às vezes não vejo, diz o escritor desse hino, não veja que coisa, mas eu confio nele e dou-lhe louvores, falando de uma música, né? Então veja, irmãos, as pessoas hoje você pode observar, eles não querem mais nada ter com a igreja, principalmente quando a igreja tem o domínio do Espírito Santo. Eles não querem, eles querem uma igreja formal, que permite as mulheres cortar cabelo, que permite o homem andar errado esses negócios, pode participar de tudo quanto é desgraça do mundo, vir para a igreja. As pessoas querem uma igreja assim, né? Uma igreja popular, modernista, uma igreja moderna, só que eles querem saber que Jesus não moderniza. A Bíblia diz em Hebreus 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não moderniza, ele continua sendo Deus. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Que bênção ter um Deus assim, né? Aí uma mulher assim, Satanás foi literalmente expulso do céu por Miguel, arcanjo de Deus.
ele foi expulso para a terra, veio para a terra, entrou na serpente e na Eva, então tem entrado no homem, mulher, e por todas as eras, com a mesma coisa que ele começou lá no princípio. O intento de Satanás é isso: é vir, é matar, roubar, destruir. O intento dele é tentar sempre fazer essas coisas, e ele está conseguindo. O profeta de Deus diz que os índios, ele costuma fazer uma competição conhecida como cabo de guerra, e eles põem uma fogueira no meio e uma corda por cima, aí na ponta da corda um monte de índio, do outro lado mais índios, né? Então aquele que estivesse perdendo puxava outro para o fogo. O profeta diz que a grande competição que existe nesse tempo que estamos vivendo é entre Deus e Satanás, tá? O Satanás dos seus e Deus dos seus filhos, né? Está puxando para cá e para lá, mas o profeta diz que quem tem mais poder vence, e quem vence e já venceu é Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que o diabo e seus anjos seriam lançados no lago de fogo. Agora, eu sempre falo isso, ele vai para o lago de fogo, mas ele vai levar muita gente, porque tem muita gente brincando com as coisas de Deus. Tem gente que não está levando a sério as coisas de Deus. Isso é o perigo. Pessoas dizendo ser cristão, dizendo amar a Deus, dizendo crer na Bíblia Sagrada e sendo totalmente oposto ao que a Bíblia ensina. Então Deus vai chamar isso e vão ter que se acertar, né? Olha aqui, irmãos, que coisa maravilhosa. Então, ele tem um grande rei, mais bonito do que o de outra pessoa, ser o governador sobre tudo, o sabe tudo, nossa iluminação é o maior, isto, ele é, agora ela é predominante entre as outras. Esse é o espírito do anticristo. Quando você vê a pessoa que tem espaço para tudo, não me toca, não me reza, e tem que ser por ele, senão nada vai, você tem que tomar cuidado. Quando você vê uma igreja que ela se julga maior que todas, né, que ninguém é semelhante a ela, e ela tem tudo dentro dela e não precisa de mais nada, a Bíblia diz que essa era pode ser assim, que diz: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que era um miserável, pobre, cega e nu, e o pior é que não sabe. Mas ela tem um remédio, a Bíblia diz assim: aconselho-te que de mim compres hoje provado, né, no fogo, vestimento para que vistas, e unge os seus olhos, colírio para os olhos, para que veja. Aleluia. Deus sempre tem trazido um bálsamo, Ele sempre tem enviado socorro, enviado algo que pode realmente socorrer o Filho de Deus e oposicionar. Deus sempre tem feito isso. Isso é do amor divino dele de fazer essas coisas, né? Então veja que é dessa maneira. Vocês o têm ouvido dizer: ora, nós temos tantas centenas de pregadores em nossa organização, temos a maior igreja em nossa cidade. A única coisa que eu soletro de tudo isso é Satanás, correto? Para mim, isto quer dizer o diabo. Quando você vê um homem que rompe com a irmandade, e se organiza, né? Rompe, se organiza, e rompe com a irmandade, ele diz que ele não terão nada a ver com uma igrejinha. Eu nunca vi uma pessoa tão baixa ainda. Eu nunca tenho visto ainda uma pessoa tão metida no pecado. Eu nunca vi uma mulher ou um homem tão perdido que eu não fosse até ele e o abraçasse e eu tirasse dessa situação, se eu pudesse. Nunca vi um grupo de santos roladores, ou seja o que for, que desejasse chamá-los. Veja só, batendo palmas, saltando e gritando, ou o que estivesse fazendo, que eu não fosse ali e batesse palmas, e saltasse e gritasse com eles, para a glória de Deus. Veja, isso é exatamente correto. Sem importar se eles fossem negros, amarelos, morenos, brancos ou o que fossem. Sim, Senhor, Deus tem a sua forma de trabalhar, né? O Espírito Santo vem ao nível, e quando você preenche os requisitos de Deus, quando você preenche os requisitos de Deus, olha que maravilha, irmão. Se você consegue isso, você virá ao nível de Deus, e não ao que você pensa disso. Satanás trata de tomar isto clássico, de trazer clássico.
né? Algo grande, intelectual. Você tem que lançar fora esse arrazoamento e crer no que a palavra diz sobre isso. Amém. Tirar todo argumento, todo diz que diz da sua mente, limpar isso fora, se esvaziar, ter conferência com Deus, descer no vale de Jabó como o Jacó, encontrar com a sarça como Moisés. Deus exige que nós sejamos assim. Nós temos aprendido muito e não temos chegado a cada um. Mas você vê a gente que é coisa grande, que sabe tudo, explicar isso e aquilo, nada contra, né? Mas tem que viver na medida em que Deus está naquilo. Deus trabalha dessa forma. E Deus está enojado dessas coisas, né? Esses grandes homens intelectuais. A Bíblia diz, sabe, que nesses últimos dias surgiriam tempos trabalhosos, quando não haveria homens amantes de si mesmos, presunçosos, malfeitores, desobedientes à paz, mas profanos, mentirosos. Irmãos, e às vezes as pessoas não conseguem enxergar porque não tem discernimento. É necessário que tenha discernimento, mas discernimento de igreja, não é discernimento que alguém põe na tua cabeça, discernimento através do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos ter. Amém? Então o Espírito Santo vem em um nível, que coisa maravilhosa. Ele sempre vem a um nível, Deus tem um nível. E o profeta diz que Deus, ele tem um tempo difícil tratando de encontrar alguém que ele possa amar e confiar. E quanto mais Deus confia nesse homem, nessa mulher, ela possa queimar todas as pontes. Ele pode queimar todas as pontes atrás de si. Aleluia. Tirar todo o ego, tirar tudo, eu acho, tirar tudo o que o homem quer se despontar acima de Deus. Isso é uma atitude errada. Né? Isso é a atitude que Satanás tentou fazer naquele tempo. Mas nós queremos que os filhos de Deus têm que ser humildes para Deus. E o profeta disse que Deus chama o homem e quer que ele permaneça no lugar até que Deus o chame. Até que Deus o chame. E se Deus nunca chamar, ele permaneça lá esperando. Mas hoje em dia, você vai notar, cada um tem suas próprias maneiras, né? E vai, não sabe se está certo, se está errado, o negócio é ir para frente. Né? É de qualquer jeito, é tudo misturado. Portanto, eles acham que Deus não vai peneirar isso. Deus vai estar observando tudo isso. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, né, irmãos? Então veja aqui, temos que ter discernimento da hora que estamos vivendo. Toda pessoa sábia, ela edifica a sua casa espiritual. A Bíblia diz natural, toda mulher sábia edifica a sua casa. Todo mundo que é sábio, ele sabe onde pisa os seus pés. Ele analisa, ele julga, ele vê as causas, ele vê o que possa vir depois disso. Ele não fica preocupado no dia de hoje, se a gente só vive o dia de hoje, sem importar com amanhã. Na verdade, amanhã não nos pertence, né? Mas se você não trabalha hoje, você vai comer o que amanhã? Você tem que, né, lutar. Então, nessa terra, assim da mesma forma. Todos nós precisamos estar na presença de Deus, tá bom? Meus amados irmãos, Deus os abençoe. Deus os ajude, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o desejo do meu coração, né? Mas que Deus possa nos ajudar a cada um de nós ser cada dia mais cristãos. Não cristãos de igreja. Isso aí não está cheio, mas cristãos através do novo nascimento de Jesus Cristo. Se você não é nascido de novo, você não tem parte com Deus. Precisamos nascer de novo. Jesus falou, necessário nos é nascer de novo. Deus abençoe. Ser cristão
do plano divino, é a lei da predestinação. Meu irmão, o seu lugar está reservado, pois Deus já havia preparado antes mesmo de toda a criação. Talvez você pensa que é um membro inferior por não ser obreiro, evangelista ou um pastor. O dom que você tem, por menor que ele seja, talvez com suas orações, com um amém de coração, que faz maravilhas e edifica a igreja. Ser cristão não é acaso e nem destino, é ser parte do plano divino, é a lei da predestinação. Meu irmão, o seu lugar está reservado, pois Deus já havia preparado antes mesmo de toda a criação. Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos. Estamos chegando mais no final de uma live, né? Graças a Deus, e creio que somos muito abençoados por Deus. Você que está conosco, Deus te abençoe, tá bom? Estamos aqui pelo Facebook, Paulo Martins, Tatiana Herberto, Eugênia Afonso, Matheus Jesus, aqui eu tenho o nome, tá bom? YouTube, Rosa Jesus, Luciano, Josué e Adelina. Deus abençoe a todos vós, no nome de Jesus Cristo. Como eu sempre faço, eu vou oferecer uma oração. Se você estiver aí precisando de libertação, cura, você creia e ora junto comigo. Amado Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia e aqui estamos na tua presença, Senhor. Ó Deus, unido na fé, depois de ouvir essa palavra tão maravilhosa, Pai, nos posicionamos ao teu lado nesta hora. E repreendemos todo o espírito de enfermidade, de morte, de doença, enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Que seu Espírito Santo possa curar, libertar agora cada um que sofre, que suas dores, suas angústias. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, que seja feito tudo conforme a tua vontade, para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Marchemos para aquele bom país onde os crentes se é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali ele vai com ele descansar. Trabalhemos, pois com ele com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor, trabalhemos pelo nosso Salvador, que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará.
marchemos para aquele bom país onde creio que sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz vai com ele descansar. Eis conosco nosso insigno capitão, que nos assegura a eterna salvação. Eis a santa fé, o invicto pavilhão, vamos trabalhar. E avante, nada temos que temer, por Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos até o amanhecer, e o trabalho aqui findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchemos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz vai com ele descansar. Revestido da confiança de Jesus, como servo seu ser, filho sim da luz, gloriando em Cristo e sua cruz, vamos trabalhar. Nós perdidos, vamos com amor buscar aos desesperados, vamos declarar que Jesus está pronto todos a salvar. Nós vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchemos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz vai com ele descansar. Amém, amém, amém.